Muito bem, nossa questão comentada de hoje, uma questão da banca AOCP, eu nomeei como período composto, porque o que foi solicitado na pergunta tem a ver com isso. Só que a questão vai além por um motivo que eu vou te falar depois. Vejam comigo. Assinale a alternativa em que o se destacado introduz uma noção de condição. Letra A. A maior taxa de suicídios no Brasil se concentra entre idosos acima de 70 anos. Letra B. Há outras mortes passíveis de prevenção se o país tivesse políticas públicas voltadas para esse fim. Letra C. Estive cuidando do meu pai de 87 anos, que se submeteu à implantação de um marca-passo. Letra D. O cuidado não se traduz apenas no cumprimento de tarefas, como fazer o curativo, medir a pressão, ajudar no banho ou preparar a comida. E letra E. Essa medida é prioritária, mas, em se tratando da prevenção do suicídio entre idosos, não é o bastante. Com o seu conhecimento prévio, congele a sua tela e tente descobrir qual dessas 5 tem um se com ideia de condição. Muito bem, vem aqui. A gente já decorou várias coisas na vida escolar e uma delas é que, portanto, é uma conjunção de conclusão, quando é uma conjunção de tempo e se é uma conjunção de condição. Então, quando a gente pensa no se, que une duas orações, que a palavra para ser conjunção, para estabelecer uma oração condicional, ela tem que ser uma conjunção. E para ser uma conjunção, ela une duas orações. Então, existe o se que exprime condição, a oração subordinada adverbial condicional, ou, algumas vezes, é também apresentada em prova como ideia de hipótese. Essa questão específica da OCP só falou assim, noção de condição. Mas a própria banca AOCP cobra questões com o nome ortodoxo, oração subordinada adverbial condicional. Eu acho até mais traumático fazer isso aí. Mas é importante, não existe oração hipotética, que a gente chama atenção para isso, porque é o seguinte, ó, ela valorizaria o dinheiro se tivesse um dia perdido uma fortuna. Esse se que eu usei ali, ele é um se conjunção. Por que ele é um se conjunção? Porque ele está unindo duas orações, uma que tem o verbo valorizar, outra que tem o verbo, a expressão tivesse perdido. Então isso é uma conjunção. Só que é o seguinte, ela só vai valorizar se, ela só iria valorizar se ela perdesse. Quer dizer, quem diz uma frase como essa, ele quer sugerir que a condição para que a pessoa valorize é já ter perdido. Segunda coisa, eu posso trocar o se pelo caso. Caso um dia ele tivesse perdido, aí ele iria valorizar. O se só é conjunção condicional nessa circunstância. E ó, valorizaria, ainda não valorizou. Se tivesse, ainda não teve. Na condição, é muito comum que você tenha formas verbais com essas desinências aqui, ó. Se eu pudesse, eu compraria outra casa. Se eles chegassem, nós jantaríamos fora. Se ela me escutasse, não seria prejudicada. Olha na tela. Não é a letra A. A maior taxa de suicídio do Brasil se concentra. Aliás, isso que está transcrito aí só tem um verbo. Isso nem é uma conjunção. Essa dizer que a maior taxa se concentra, esse se é um pronome. A taxa se concentra, do verbo concentrar-se.
como tem o verbo queixar-se, como tem o verbo revoltar-se. Na tela. A letra B de bola é a questão, é a resposta que você deveria ter marcado. Outras mortes passíveis de prevenção, caso o país tivesse políticas públicas. Se o país tivesse. Olha lá o tivesse, com SSE. É importante, portanto, que você saiba essa marca. Na tela. Estive cuidando do meu pai, que se submeteu. Vem aqui comigo. Esse se não é caso se submeteu. Isso é do verbo submeter-se. Ele se submeteu a. Como nós nos submetemos a. Esse se faz parte do verbo submeter-se. Olha a letra D. O cuidado não se traduz. Aí, ele não é o traduziria, não é o traduzisse. Vem aqui comigo. O cuidado não se traduz no cumprimento. Ele não é traduzido. Esse é um se que forma a chamada voz passiva. Ele não se traduz, ele não é traduzido. Ele não se vende, ele não é vendido. Ele não se corrompe, ele não é corrompido. Então existe o se, que é um pronome apassivador. E na letra E, essa medida é prioritária, mas em se tratando, esse em se tratando é do verbo tratar-se, trata-se de. Faz parte do verbo tratar-se. Então, quero também que você saiba que além de condição, a conjunção se pode indicar tempo. Todas as vezes que ela puder se substituir por uma conjunção temporal. Então aqui, ó, se eu reclamo, minha esposa briga comigo. Por que que esse se não é condicional? Primeiro, que não tem aquelas formas verbais típicas. E segundo, que isso não é uma hipótese. Aqui é, ó, se eu tivesse um dia. Aqui não, eu reclamo. Aqui significa dizer assim, a minha mulher briga comigo quando eu reclamo. E mais, ainda podemos ter um se indicador de causa. Sempre que o se for indicador de causa, ele pode ser substituível pelo porquê. Então, eu digo assim, se você está com fome, jante novamente. Vai virar uma pepa, mas vai ser. Por que que esse se aqui não é condição? Primeiro, que não tem essas duas formas. Segundo, isso não é uma hipótese, não. Você está com fome. Então, jante novamente, porque você está com fome. Coma uma vez mais, já que você está faminto. Então, cuidado em decorar a conjunção se. Quando eu disse que essa questão extrapola o período composto, é que ela falou de condição, que é um aspecto de período composto. Mas o resto foi pronome. Aí, se você está estudando para um concurso que vai ser feito pela banca AOCP, ótimo, você já tem um modelo. Mas esse assunto pode cair em qualquer prova. Inclusive, eu quero divulgar para vocês um produto. Olha lá, se você for em www.ivalonline.com.br, você vai encontrar lá um curso para a Polícia Rodoviária Federal. Eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas no momento em que eu estou gravando, faltam poucos dias para esse concurso. Então, o concurso vai ser feito pelo CESP e nós estamos com uma promoção. Olha aí, lá nesse endereço, que você vai anotar de novo, nós temos um curso de revisão final de 20 horas pelo preço promocional de R$ 50. www.ivalonline.com.br